Thaís, eu escutei hoje de vários moradores, de várias pessoas, a mesma expressão, cenário de guerra. E isso define bem o que a gente encontrou no Vale do Taquari. Deixa eu mostrar para vocês e vou descrever aqui a situação do lugar que nós estamos. Eu estou na BR-386, que liga o Rio Grande do Sul e leva para Santa Catarina. Para lá, para aquele lado de trás de mim, fica Porto Alegre. Aqui, eu estou bem na divisa de duas cidades, Estrela e Lajeado, duas cidades gaúchas que ficam justamente às margens do Rio Taquari. A estrada, um pedaço dela desapareceu. Para quem está acompanhando pelas imagens, a força da enchente, o rio atravessou por cima da pista, arrancou blocos gigantescos do asfalto. Essa estrada ficou interditada da quarta-feira passada até ontem. Foi liberada ontem, mesmo assim, num lado só da pista. Então tem um grande congestionamento, o trânsito é difícil aqui nessa região. O rio Taquari passa a uns 200 metros daqui, mas ele chegou com tanta força que subiu sobre o asfalto, destruiu uma parte de uma ponte. A todo momento chegam engenheiros, maquinário, caminhões para tentar reconstruir essa área. Agora há pouco passando aqui, ó, buzinando, um trator gigantesco para já colocar em operação em obras aqui nessa área. Mas vai levar muito tempo, porque como eu descrevi para vocês, o asfalto foi arrancado. Foi tudo destruído no arredor aqui dessa região de Estrela e Lajeado. E aí, mais cedo, Thaís, eu caminhei justamente pelos bairros que a gente já tinha dado notícia de tragédia, de perdas, de destruição em setembro do ano passado, que é justamente essas localidades às margens do Vale do Taquari. Eu caminhei por lá hoje, tem lugares que a gente só chega de fato a pé, porque está tudo destruído. Ruas de asfalto agora estão tomadas por lama, bancos gigantescos de areia, areia que foi arrastada do rio para cima desses bairros. São pelo menos na cidade de Estrela 5 bairros que não sobraram casas de pé. Tem um dos bairros que se chama Bairro das Indústrias, porque lá também ficavam muitos galpões, galpões de armazenagem de soja, fábricas de medicamentos, fábrica de ração, fábricas de chá, tudo isso destruído. Eu encontrei as pessoas muito desoladas, dizendo que uma vida inteira de trabalho, 22, 35 anos de trabalho, tudo arrastado pela correnteza. Então, assim, a situação no Vale do Taquari é, sobretudo, mais grave ainda, porque eles já tinham sofrido muito com a chuva de setembro, depois teve chuva de novo em novembro, agora eles começavam a se reerguer e simplesmente tem bairros que estão condenados. A prefeitura já avisou os moradores que não dá nem para religar a energia, reconectar a água, porque como fica na margem do Taquari, não vale mais a pena tentar levantar as comunidades. Num dos lugares mais comoventes, assim, que foi encontrar as pessoas lá, foi uma escola municipal. Eu encontrei uma cozinheira e uma funcionária da limpeza, elas estavam lá no meio da lama, que invadiu a biblioteca, as salas de aula, não dá nem para abrir as portas, porque está tudo travado pela lama. Elas foram lá para tentar ver se conseguiam resgatar alguma coisa e, na verdade, não sobrou nada. E aí elas me contaram que a escola, depois da enchente do ano passado, a escola era uma casa para as crianças, porque era lá que elas tinham comida. Eram crianças de famílias muito pobres, 150 alunos que estudam nessa escola, famílias muito pobres, então lá elas já chegavam cedinho para estudar, pedindo a comida, querendo saber o que ia ter para comer. E agora essas crianças, elas não sabem para onde forem. Cada uma foi para um lado, cada família é levada para um abrigo diferente, elas não têm contato, não sabem onde estão essas famílias, e a escola, que era a referência da comunidade, mais uma vez destruída e não deve ser reerguida, porque ela fica às margens do Taquari, que é desse lado aqui onde a gente está. Atrás de mim passa o rio, para trás fica a cidade de Estrela e para frente a cidade de Lajeado. Toda essa região aqui tem muitos bairros devastados. Adriana, a gente já até forma o nosso quarteto hoje, sim, né? Com você fora do estúdio, contando pra gente o que consegue ver, o que consegue conversar com as pessoas que sofreram isso. Eu queria que você falasse também, você falou que ficou muito tocada com essa imagem que você viu dessa escola. O trabalho voluntário, os donativos, você que seguiu para o Rio Grande do Sul num avião, exatamente para levar donativos, para levar mantimentos. Fala um pouco também desse aspecto do trabalho de solidariedade nesse momento de uma tragédia.
Olha, eu cheguei por Caxias do Sul, gente, por um avião da Gol cedido para a Defesa Civil de São Paulo. Então tem um comboio da Defesa Civil de São Paulo distribuindo 8 toneladas de donativos nessa região. Só que eu me separei deles justamente para tentar chegar no pior trecho do Vale do Taquari. E eles foram para uma outra cidade, que é Roca Salles, que também está muito atingida. Mussum, outra cidade bastante atingida. Encantado é uma cidade que está inacessível. Você leva 4 ou 5 horas com um carro 4x4 para conseguir chegar, então está muito difícil chegar. Eu me separei do comboio para chegar até esse ponto do Vale do Taquari, porque eu tinha a informação de que aqui a situação era terra arrasada, depois das enchentes do ano passado e agora de novo, muito castigada, e foi exatamente o que eu vi. E aqui eu encontrei no meio do bairro arrasado, com todas as casas, escombros, as casas no chão, eu encontrei uma feirinha, como se fosse uma feirinha, um espaço para uma feira, com as roupas sujas e velhas que eles estão conseguindo recolher. Quem tem algum alimento leva, mercadinhos aqui da região, quem tem alguma coisa leva, mas a gente viu muitas empresas tomadas pela lama, mercados tomados pela sujeira. Aqui atrás, eu não sei se dá para ver, olha, aquelas empresas lá atrás do rio, eu vou descrever aqui a imagem, são empresas muito grandes, não são construções simples, são galpões gigantescos, 2 andares, 3 andares, tá tudo destruído, parece que passou um furacão, vidraça, ferragem, tudo arrancado, árvores com raízes muito grossas, aqui a gente consegue mostrar um pouco, olha, as árvores com raízes muito grossas, árvores frondosas que foram arrastadas, algumas foram parar no topo das casas, no alto das casas, a fiação elétrica toda destruída nessa margem, nas 2 margens do Vale do Taquari, nessa região. Então aqui, nesse pedaço, Thaís, o que eu encontrei foi essa feirinha improvisada, as pessoas juntando o que sobrou e quem precisa vai lá e pega, quem tem alguma coisa para oferecer, vai lá e coloca em cima das barraquinhas, assim, das barracas que eles montaram. A situação é muito difícil. Eu encontrei uma equipe da companhia de energia tentando fazer uma reconexão do cabo principal, da linha principal, mas por todas as ruas que eu percorri, em 5 bairros, toda a fiação no chão, tudo cortado, tudo sem funcionar. A cidade de Estrela já está 1 semana sem energia elétrica e por isso eu atravessei para cá, para Lajeado, para a gente conseguir carregar as nossas baterias, porque a situação em Estrela é ainda pior, porque eles não têm energia, a internet funciona muito mal. Então, nesse ponto aqui de Estrela, eu não encontrei bombeiros, não encontrei pessoas oferecendo donativos, os próprios moradores estão se ajeitando, mas é porque tem cidades para dentro, ao redor do rio Taquari, que estão recebendo os donativos e que tem situação ainda mais devastadora do que a gente encontra aqui, que já é muito difícil. Eu vou contar para vocês a história de uma moradora que eu encontrei no bairro dos Moinhos, aqui em Estrela. Ela estava sentada numa cadeira na porta da casa dela, passou a manhã desolada com os filhos. Eles reviravam o lamaçal dentro da casa, uma casinha amarela que ficou de pé, mas está condenada. Eles reviravam lá dentro, o que eles conseguiram tirar foi foice, enxada, uma meia dúzia de ferramentas, nada mais aproveita. E ela me contava que ela mora nessa região há 35 anos, que sempre foi um lugar muito gostoso para morar, que nunca tinha acontecido nada. Aí veio a enchente do ano passado. O que aconteceu? Ela usou a casa dela para abrigar 60 pessoas, uma casinha de 4 cômodos. Ela botou 60 pessoas, tinha gente até em cima do telhado da casa dela, porque a casa dela ficou de pé e não foi atingida pela chuva em setembro do ano passado. Foi abrigo para pessoas com deficiência, cadeirante, idosos. Ela juntou criança dentro da casa dela, foi salvando quem ela pôde. Agora, ela saiu com a roupa do corpo e ela me disse, se eu não tivesse saído, teria morrido a minha família inteira. Então agora, o que tinha sobrado da enchente de setembro passado, agora ficou tudo arrasado. Nós passamos por 2 escolas completamente destruídas, comércio destruído, e a sensação que dá é que assim, passou um furacão. É mesmo cenário de guerra, como eles falam. Eu já vi tsunami no Japão, e eu posso dizer para vocês que assim, o cenário da devastação é tão assustador quanto. Você olha para todos os lados nos bairros e não encontra nada de pé. E só encontra as pessoas perambulando, poucas pessoas perambulando entre os escombros, tentando encontrar um rumo, sabe assim, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, com a roupa do corpo e ainda sem um destino. Tem muita dificuldade de circular também nessa região, viu, gente? Logo cedo, a gente encontrou filas e filas de carros nos postos de combustível, que estava sem combustível
desde a semana passada, receberam um pouco ontem à noite, mas está racionado o combustível, é R$100 por carro de gasolina e nada mais. E as pessoas colocam combustível no carro e você pergunta assim, para onde você vai agora? E a pessoa não tem resposta, não sabe para onde vai. Então, assim, é uma situação, de fato, muito difícil. E aí você fica olhando e pensa, quanto tempo para reconstruir esse lugar? Vai ser um projeto, assim, de meses para mais de ano, muito difícil mesmo. Adriana.